Sábado, dia 28 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha, o que não falta nesse mundão de meu Deus são assuntos e assuntos cada vez mais complicados para se discutir. São muitas notícias. Vou falar de tudo um pouco, sempre lembrando, por gentileza, deixe o like, não se esqueça, é simples, dá um likezinho para ajudar o canal a caminhar, né? É o único pedido que eu faço a vocês, ok, meus amigos? Olha só, ainda ontem, sexta-feira, sem saber como seria o dia de hoje, sábado, com esse mundo em ebulição, nos corredores lá de Brasília, o clima era de desencontros, de bate-boca, notícias mal colocadas, informações a serem confirmadas, era um disque-disque. Por quê? Aquela situação de desespero. Ou seja, assaram demais a batata queimou. Tudo parecia muito mais uma reunião de emergência, tentando conter um incêndio político com uma peneira, né? Enquanto o Palácio do Planalto tentava manter a pose de normalidade. E as declarações recentes da cúpula petista revelam algo bem diferente do que é apresentado. A preocupação real existe e é crescente, com um cenário que começa a fugir completamente do roteiro da esquerda. Está fugindo do controle, porque de tudo que está acontecendo, nada depende do PT para ser resolvido. Todos os problemas dependem de terceiros. E esse é o grande medo do PT. Porque, de um lado, eles resolvem aí ressuscitar o velho manual retórico de sobrevivência e, claro, passaram a querer fritar o Flávio Bolsonaro. Tratar o Flávio Bolsonaro como a encarnação oficial da ultradireita fascista, numa tentativa aí quase que nostálgica de reviver fantasmas eleitorais que já não assustam como antes. O tal Edinho Silva praticamente convocou uma mobilização digital urgente, o que mostra que nos bastidores a vaca está se encaminhando para o brejo. Isto é fato. E o tom subiu ainda mais, pois, segundo as narrativas petistas, uma eventual vitória de Flávio significaria um Brasil subordinado aos Estados Unidos. Quem me dera! Ai, meu Deus! E o fim dos direitos trabalhistas. Minha mãe do céu! Né? Se eles soubessem que nos Estados Unidos não existe direitos trabalhistas, o que os petistas fariam? Para quem não sabe, não existe carteira profissional nos Estados Unidos. É tudo praticamente de boca entre empregado e patrão. Somente nas grandes incorporações é que existem contratos de trabalho, mas não tipo CLT, com fundo de garantia, né? 13º salário. Esse tipo de bonificação acontece individualmente entre patrão e empregado, se quiser o patrão. Porque normalmente o trabalho mais comum nos Estados Unidos é boca a boca. Mas é outro assunto, né? Agora, o curioso é que esse tipo de alerta dentro do PT costuma aparecer justamente quando o eleitor médio brasileiro já começa a olhar muito mais para a inflação, para os preços dos produtos nas prateleiras do supermercado, para os escândalos e principalmente para a insegurança pública. Não é segurança, é insegurança. Além da insegurança econômica. E eles olham muito mais para isso quando, na verdade, o PT gostaria que eles olhassem os slogans ideológicos do partido, né? Só que o verdadeiro terremoto político não vem apenas das urnas, vem das investigações. Pela primeira vez em mais de uma década de governo, ou dos governos petistas, o tal Lulinha enfrenta uma pressão simultânea muito rara. Porque a pressão vem da Polícia Federal, vem do Supremo Tribunal e vem da CPMI do INSS. Pressões avançadas
todas ao mesmo tempo. E como não se bastasse, o Congresso começou a demonstrar sinais claros de rebeldia institucional. A CPI do crime organizado, por exemplo, decidiu confrontar diretamente a decisão de Gilmar Mendes, que havia invalidado no dia de ontem o direito da CPI investigar os dados ligados às empresas associadas ao Dias Toffoli. Traduzindo o movimento, é o seguinte: parlamentares já não demonstram o mesmo receio de comprar briga com os setores do judiciário. Algo impensável até muito pouco tempo atrás. Entre investigações, CPIs e discursos cada vez mais alarmistas, o que se vê hoje é um Planalto cercado não apenas por adversários políticos, mas também por uma sensação crescente de perda de controle da situação. E em política, quando um governo começa a lutar mais para explicar o presente do que para prometer o futuro, normalmente é porque o vento já mudou de direção, ou seja, a vaca já foi para o brejo. Pois é, essa é a situação. Só que, diante do que está acontecendo no mundo, isto tudo é muito pouco. Por quê? Hoje, sábado, o dia começou com movimentações militares aparentemente isoladas, que se transformaram em poucas horas em uma das maiores inflexões estratégicas do século XXI. Guerra. Esse é o termo certo. Os Estados Unidos declarou guerra ao Irã. O ataque conjunto confirmado pelo presidente Donald Trump, realizado ao lado de Israel contra alvos estratégicos iranianos, não foi um ato impulsivo, nem uma resposta emocional a eventos recentes. Foi o ponto final de uma equação geopolítica que vinha sendo montada há anos e que simplesmente chegou ao momento em que não havia mais espaço para recuo. A avaliação dominante em Washington era clara. O Irã havia ultrapassado o estágio de ameaças potencial e ingressado no campo da ameaça operacional. Inteligências ocidentais passaram a sustentar que o avanço balístico, ou o avanço do programa balístico iraniano, combinada com a capacidade nuclear latente, reduzia drasticamente o tempo necessário para a produção de uma arma atômica funcional, ou seja, estava ficando cada vez mais perto do Irã realmente construir uma bomba atômica. Em linguagem estratégica, isso significa apenas uma coisa: fim do diálogo. Ao mesmo tempo, o cenário regional já caminhava para uma combustão espontânea. O Irã iniciou uma resposta considerada sem precedentes, lançando ataques coordenados em múltiplos pontos do Oriente Médio. E até agora, para falar a verdade, poucos conseguem entender o porquê que o Irã, ao invés de simplesmente retaliar Israel e as forças militares americanas próximas, resolveu atingir outros países do eixo árabe. Ninguém entendeu até agora, mas fato é que explosões ecoaram desde o Golfo Pérsico até centros urbanos estratégicos como Doha, por exemplo, e áreas próximas a Dubai, revelando algo mais preocupante. A guerra deixou de ser bilateral e passou a ser uma ameaça a rotas energéticas globais. Porém, os iranianos cometeram um grande erro ao atacar seus parceiros árabes de coalizão, pois a Arábia Saudita acabou se juntando aos Estados Unidos nessa operação militar contra o Irã. Isso porque o Irã atacou a base americana lá na Arábia Saudita. Também foram atacados pelo Irã, obviamente, Israel, os Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Iraque e Síria, pelo menos até o momento. E aqui entra um fator silencioso, porém decisivo nessa retaliação, que é a energia, o petróleo. O Estreito de Hormuz continua sendo o gargalo por onde passa grande parte ou parte significativa do petróleo mundial. Qualquer sinal de controle iraniano sobre essa região
representa risco direto à economia internacional. Então, para estrategistas americanos, permitir que Teherã alcançasse simultaneamente poder nuclear e capacidade de chantagem energética seria equivalente a entregar ao regime iraniano influência estrutural sobre o sistema econômico global. Mas o cálculo não terminou no Golfo. Quase simultaneamente, o Paquistão declarou guerra aberta ao Talibã e iniciou bombardeios no Afeganistão, abrindo o segundo eixo de instabilidade nuclear no entorno iraniano. Para analistas militares, o risco passou a ser o surgimento de um cinturão contínuo de conflitos envolvendo Estados Unidos, milícias transnacionais e organizações insurgentes, tipo Hezbollah, né? Cenário clássico de guerra regional ampliada. Ao declarar que o ataque também oferecia ao povo iraniano a oportunidade de derrubar seus próprios governantes, Donald Trump adicionou uma camada política à base, ou melhor, à operação militar, transformando o bombardeio não apenas em uma ação preventiva, mas em tentativa explícita de reconfiguração regional. Só que o recado ultrapassa Teherã e alcança Moscou e Pequim, grupos armados no Oriente Médio e qualquer ator estatal que interprete ou que tente, digamos sem hesitação, aumentar esse clima efervescente no Oriente Médio, né? Ou seja, todas essas tentativas de quem quer que seja de fermentar a situação ou de tentar se aliar ao Irã será combatido, obviamente, pelos Estados Unidos. O bombardeio ao Irã marca o retorno da lógica de poder duro à política internacional. Ataques preventivos, alianças militares ativas e demonstrações públicas de força como instrumento de estabilidade, paradoxalmente, através do conflito, é um fato. Todo mundo está enxergando. O mundo, nesse momento, não observa apenas uma guerra começando, observa a reorganização da ordem internacional em tempo real. E tudo faz parte do mesmo tabuleiro geopolítico. Porém, o mais curioso é que mal os Estados Unidos e Israel confirmaram um ataque estratégico contra instalações militares do Irã, e o nosso governo brasileiro já apareceu ocupando aquele lugar quase automático que Brasília assumiu nos últimos anos, o de crítico do Ocidente e compreensivo com os regimes autoritários. Ao invés de condenar a escalada militar do Irã, o financiamento de milícias e ameaças nucleares abertas, o Brasil optou por pedir máxima contenção e respeito à soberania iraniana. É uma posição curiosa, porque o Brasil do Inácio, que se apresenta aí como defensor incansável da democracia internacional, demonstra enorme sensibilidade quando o assunto envolve governos ditatoriais, autocracias ou regimes que simplesmente não realizam eleições livres, por exemplo. Enquanto isto, no campo midiático surge outro fenômeno tipicamente brasileiro, pois o comentarista que acredita compreender melhor o tabuleiro estratégico mundial do que quem efetivamente conduz operações militares globais tenta ensinar. Eu estou falando do William Vac, analisando a ofensiva dos Estados Unidos, e concluiu que o presidente Donald Trump não tem noção do que está fazendo e do que fará depois. Essa é a conclusão do William Vac. Mas o incrível é que o Brasil, que sempre fala em democracia universal, frequentemente escolhe ficar ao lado daqueles que menos a praticam. Tudo isto enquanto especialistas domésticos explicam, com segurança admirável, por que o presidente da maior potência militar do planeta aparentemente não entende o próprio jogo que está conduzindo. É ridículo esse tipo de comentário, vindo de alguém que teoricamente tem vasta experiência política no cenário internacional, inclusive,
e que vem falar que Donald Trump não sabe o que está fazendo. Esse é um assunto que está sendo discutido há décadas. E desde o primeiro governo de Donald Trump já se discutia. E agora, desde o primeiro dia já se discutia, o primeiro dia de governo de Trump. E foi muito bem discutido, analisado, e não sozinho, em comum acordo com Israel. Tanto é que vários países europeus estão dando apoio aos Estados Unidos. Fato é que antes mesmo dessa decisão de declarar guerra ao Irã, o avanço de Donald Trump sobre a arquitetura internacional tradicional já tinha deixado de ser apenas um debate retórico e passou a preocupar formalmente governos e blocos inteiros. Um documento interno da política externa da União Europeia, revelado pela Reuters, expõe um incômodo crescente, pois eles têm a percepção de que Donald Trump estaria promovendo uma concentração excessiva de poder ao estruturar o recém-criado Conselho da Paz. Para diplomatas europeus, o problema não está apenas na existência do Conselho, mas no que ele representa. Ao operar fora dos mecanismos tradicionais, principalmente fora da Organização das Nações Unidas, o novo organismo enfraquece a lógica multilateral construída no pós-guerra e desloca o centro das decisões globais para uma estrutura diretamente influenciada pela Casa Branca. Agora, cá entre nós, o que significa Nações Unidas? Para que serve a ONU? Até esse exato momento, a ONU não abriu a boca com esse ataque aberto contra o Irã. Eles que costumam defender os mais fracos e comprimidos, né? Até agora não abriu a boca. Fato é que para muitos líderes, inclusive para o tal Inácio, o presidente americano estaria na prática propondo a criação de uma nova ONU, não por meio de reformas internas, mas pela substituição gradual da instituição por um novo arranjo internacional. E existe uma percepção de que a Carta das Nações Unidas estaria sendo rasgada à medida que decisões estratégicas passam a ser tomadas fora dos seus fóruns tradicionais. Fato é que Donald Trump está, sim, derrubando aquilo que seria uma nova ordem. Aquele governo global está sendo destruído, essa ideia está sendo destruída por Donald Trump, derrubando peças importantes em todos os eixos. Aqui na América Latina já pegou Maduro. Lá no México já derrubou o narco-traficante lá, o mexicano. Agora o ataque no Irã. Pressão econômica no mundo inteiro, colocando tarifas pesadas no mundo inteiro. E por que ele está fazendo isso? Porque está reorganizando o tabuleiro geopolítico no mundo e fazendo os Estados Unidos voltar a ser respeitado novamente. Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, meus amigos, essas são as notícias nos dias de hoje. Claro que a situação política no Brasil continua igualzinha, não mudou nada. Certamente hoje, amanhã, está ocorrendo muitas reuniões fechadas em Brasília ou em alguma ilha paradisíaca, né? Vai saber. Mas que eles estão discutindo o que vem daqui por diante, estão. Porque uma coisa é certa, eles já sentiram que Flávio Bolsonaro tomou a dianteira. E nessa corrida, vence quem tem mais fôlego. E parece que um camarada com 80 anos não vai ter tanto fôlego assim para alcançar o Flávio, não é isso? É o que esperamos. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, convidem os amigos para nos acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.